Tudo bom, pessoal? Tudo certo aí com vocês? Pessoal, hoje nós vamos então dar mais início, né? Melhor dizendo, né? Vamos iniciar mais uma videoaula de biologia celular, ok? O tema de hoje, tá? O tema dessa nossa videoaula será sobre a diferenciação celular, né? O que seria essa diferenciação celular, pensando aí mesmo a nível de célula, a nível de organismo, tá? A gente vai ver o que seria essa diferenciação a nível molecular, que é o que acontece mesmo durante esse processo de diferenciação celular. E quais são aí alguns mecanismos que possibilita essa diferenciação celular, nesse caso, né, em um organismo multicelular. Então, galera, quando nós pensamos em diferenciação celular, tá? A gente começa aí, por exemplo, né, em grande parte, pensar um pouco aí nos estudos que foram no conhecimento, né, melhor dizendo, no conhecimento que foi possível através aí da microscopia. Né, independentemente de qual tipo de microscópio nós estamos falando, mas com o avanço da microscopia, né, com a descoberta, depois com o avanço da microscopia, foi possível ver aí, examinar, né, diversas formas e estruturas de células do corpo humano. Tá? Então essa nossa videoaula sobre diferenciação celular estará se tratando do desenvolvimento do corpo humano. Tá? Vamos ficar mais baseados aqui na diferenciação celular no organismo humano. Tá? Então, pensando a nível de microscopia, a gente tem lá vários tipos de células no corpo humano. Tá? Quando nós falamos em tipos de células, são aproximadamente aí cerca de 200 tipos de células. Essas 200 tipos de células vão estar apresentando morfologias diferentes, funções diferentes, porque estarão aí formando tecidos diferentes, órgãos diferentes, sistemas diferentes. Tá? Isso no organismo multicelular. Então nós teremos aí células que estarão responsáveis em sintetizar e secretar substâncias, que estarão formando aí as células glandulares. Teremos células com função de transmitir o impulso nervoso, formar e transmitir o impulso nervoso. Então, são vários tipos de células, né, existentes então no nosso organismo. E olha só que interessante, né? Dentro de alguns tipos de células tem até uma subdivisão, né? Por exemplo, lá no exemplo dos linfócitos, né? Dentro do grupo lá de linfócitos, nós temos subtipos, né? Nós temos linfócitos do tipo B, linfócitos do tipo T, citotóxico, linfócitos do tipo T auxiliares e também o que nós chamamos de linfócitos natural killer, tá? Então olha só que doideira, né? Nós temos no mesmo grupo de células, no caso de linfócitos, subtipos. E esses subtipos vão ter funções diferentes. Por quê? Porque eles tiveram uma diferenciação celular nesse grupo, tá? Então, a diferenciação celular é muito grande em organismos multicelulares. Por quê? Apresentam sistemas diferentes. Esses sistemas são formados por órgãos diferentes. E esses órgãos são formados por tecidos diferentes. E esses tecidos diferentes teremos células diferentes que vão exercer funções diferentes. Então o organismo ele tem que sim passar por uma diferenciação celular. Mas de forma geral, o que seria essa então diferenciação celular? Então quando nós pensamos em termos moleculares, tá? Em termos moleculares, a diferenciação celular significa basicamente isso. Significa atividade gênica, ou seja, estará relacionado a genes, ou seja, lá no material genético. Então, significa atividade gênica diferente nos vários tipos celulares de um organismo. Tá? Então, essa diferença, né, de células, de funções, de morfologia, se dá pela diferença da atividade gênica. Tá? Alguns vão expressar alguns genes, outras células vão expressar outros tipos de genes. Tá? Então a diferenciação celular é isso. Significa atividade gênica diferente nos vários tipos celulares de um organismo. A especialização das células ela está relacionada com então a síntese de proteínas específicas. Tá? Então, se a gente fosse pensar uma célula do neurônio com uma célula sanguínea, tá? Ela tem morfologias diferentes, tem funções diferentes. Tudo isso, essas diferenças, essa diferenciação celular que elas têm, com certeza vieram e está relacionado
com a síntese de proteínas, tá? O neurônio vai ter suas proteínas, ok? Vai ter suas proteínas. As células sanguíneas também vai ter suas proteínas. Muito dessas proteínas vão ser diferentes, tá? Existem proteínas que estarão presentes no neurônio que não está presente nas células sanguíneas. Da mesma forma, vai ter proteínas nas células sanguíneas que estarão presentes nesses grupos que nos neurônios não estarão presentes. Tá? É claro que vão ter proteínas que vão estar presentes nas dois tipos de células, né? Por exemplo, aquelas proteínas que fazem parte do citoesqueleto, dos componentes do citoesqueleto, estarão presentes nesses tipos de células com certeza, tá? Mas, por exemplo, aquela proteína, a hemoglobina, que tem a função nas células sanguíneas, nesse caso, especificamente no tipo de célula sanguínea, a hemácia ou eritrócito, de transportar o oxigênio. Já no neurônio, já não tem essa proteína, né, que é específica das células hemácias, tá, dos eritrócitos. Então, essa diferença de proteínas específicas é o que culmina na diferenciação celular. Mas é claro que para ter essa diferença na síntese dessas proteínas específicas, tudo vai partir da onde? De informações genéticas, de informação lá do material genético, tá? Então, quando nós falarmos em diferenciação celular, pessoal, isso é a nível molecular, porque essa diferenciação vai depender do tipo de gene que serão, genes que serão expressos ou não naquelas células. Isso vai culminar nessa especialização de células que então ocorre então a diferenciação celular. Então a diferenciação celular, pessoal, está intimamente ligada naquele dogma central da biologia molecular, tá? Vocês vão ver isso na disciplina de biologia molecular, tá? Em que tem esse dogma central da biologia molecular. A gente vai ver um pouco sobre isso também lá em genética, tá? Lá em genética. Mas o que seria esse dogma central da biologia molecular? Ela explica, tá, pessoal, todo o processo de informação que se tem no material genético e que essa informação que se tem no material genético possa gerar produtos. Quais produtos? RNA e proteínas, tá? Então nós teremos lá no DNA genes, ou seja, sequências específicas, e que esses genes poderão ser usados como molde para gerar RNA. E esses RNA serão usados para fazer a síntese de proteína, tá? Serão usados para fazer a síntese de proteína. Essa síntese de RNA através do molde de DNA nós chamamos de transcrição. Agora, o momento em que nós temos lá os RNAs para fazer a síntese de proteína, nós temos então a etapa de tradução. Está se traduzindo as informações do RNA para formar uma proteína. Tá? Então, tudo isso nós chamamos de dogma central da biologia molecular. Tá? Outra coisa muito importante também, pessoal, que tá relacionada com a diferenciação celular. É o que nós chamamos de processos que vai favorecer o mecanismo de expressão e aqueles processos em que vai ocorrer a regulação gênica, tá? Ou seja, nós teremos mecanismos que propiciam a expressão gênica e nós temos mecanismos que propiciam a regulação gênica. Quando nós temos aqui, ó, informação do DNA sendo usado como molde para fazer RNA, e esses RNAs irão realizar a síntese de proteína, isso quer dizer que está acontecendo uma expressão gênica. Ou seja, eu tinha um gene aqui no DNA, essa informação contida nesse gene do DNA é usada para gerar RNA, e esse RNA vai ser usado para fazer a síntese de proteína. Aqui nesse caso eu estou falando que está acontecendo uma expressão gênica, a expressão desse gene aqui, ó, para gerar RNA, e que esse RNA vai gerar então proteínas, tá? Quando em algum momento acontece o bloqueio dessa expressão gênica, aí eu estou tendo uma regulação da expressão gênica, tá? Isso é fundamental para a diferenciação celular, tá, pessoal? Isso é fundamental para que ocorra a diferenciação celular. Por quê? Vamos partir novamente do exemplo lá do neurônio e da hemácia, tá? O neurônio e a hemácia. Vamos imaginar as nossas hemácias e os nossos neurônios, né? Elas foram originadas, elas estão, né,
né, melhor dizendo, elas se encontram no mesmo organismo, né? No mesmo organismo, a hemácia e o neurônio. Concorda comigo, né? No caso da hemácia, ela não vai ter mais o núcleo, mas para que ela fosse se diferenciando em hemácia, ela tinha um núcleo, né? Então esse núcleo que se tinha em hemácia, ele tem o mesmo material genético que se encontra no núcleo do neurônio, tá? Então olha só que coisa absurda. Eles têm o mesmo material genético. A célula que vai dar origem à hemácia, depois se perde o núcleo, e o neurônio tem o mesmo material genético. Mas como que isso propiciou funções diferentes, morfologias diferentes, células diferentes? Em mecanismos de expressão e mecanismos de regulação gênica, tá? No neurônio, que tem aquelas informações genéticas, algumas informações são expressas em um tipo de proteína. Lá na célula que vai dar origem à hemácia, também tem o mesmo material genético, só que terá expressão de outros genes que não são expressos no neurônio. E aí vai gerar proteínas diferentes. Gerando proteínas diferentes, isso vai gerar funções diferentes para essa célula, tá? Então, por isso que o dogma central da biologia molecular, que contém os mecanismos de expressão gênica e de regulação gênica, é muito importante para que ocorra a diferenciação celular, tá? E aí vem aquela pergunta, né, muito importante, né? Por que que o código genético ele é universal? Como assim universal? Notem aqui, galera, ó, nós temos o DNA. A informação contida no DNA ela pode ser usada para formar RNA. Esses RNA serão usados para fazer a síntese de proteína. Esse dogma central da biologia molecular, vamos imaginar nas nossas células. As nossas células têm o DNA, esse DNA vai ser usado como molde para gerar RNA, esses RNA serão usados para fazer proteína. Vamos pensar isso a nível de célula vegetal. Célula vegetal também vai ter o seu DNA. Esse seu DNA da célula vegetal vai ser usado como molde para fazer RNA e esses RNA serão usados para fazer proteína. Vamos pensar isso agora a nível de fungo, de células de fungo. Fungo também, vamos pegar a levedura, que é um ser unicelular. Ela também vai ter o seu DNA. O seu DNA vai ser usado como molde para formar RNA. Esses RNA serão usados para fazer síntese de proteína. Agora vamos pensar isso a nível de procarioto. Uma bactéria. A bactéria também tem o seu DNA. O seu DNA pode ser usado como molde para fazer RNA. Esses RNA serão usados para fazer proteínas. Tá? Então nota aí, pessoal, que coisa muito importante que nós comentamos agora, né? Independentemente de qual for o organismo, se é procarioto, se é eucarioto, se é unicelular, se é multicelular, se é um organismo que faz fotossíntese ou um organismo que não faz fotossíntese, em todos eles terão o seu material genético, o DNA. Esse DNA, em todos eles, poderá ser usado como molde para formar RNA. E esses RNAs poderão ser usados para fazer síntese de proteína. Então, por isso que essa universalidade do DNA em ter informações que possam ser usados para formar RNA e que depois esse RNA faça a síntese de proteína, nós falamos então que o código genético, o DNA, ele é universal, porque ele vai gerar o mesmo produto independentemente do tipo de célula, do tipo de organismo, do tipo de tecido, tá? Por isso que nós chamamos aí que o código genético, ele é universal. Isso explica muito bem, está envolvido na diferenciação celular, que se encontra então o dogma, né, central da biologia molecular, que tem os mecanismos de expressão e mecanismos que regulam a expressão, tá? E que isso vai estar muito bem relacionado em acontecer a diferenciação celular, tá? Uma coisa importante, pessoal, na diferenciação celular, tá? Quando nós falamos em diferenciação celular, é ter células diferentes, com funções diferentes, tá bom? Partiu de um organismo, de uma célula igual, e que essa célula igual foi se diferenciando e formou aí células diferentes, tecidos diferentes. Durante a diferenciação celular, tá, pessoal, o genoma da célula permanece constante, tá? Ou seja,
o genoma daquela célula, ela permanece constante durante o desenvolvimento celular, tá? Se permanece constante, igual durante a diferenciação celular. Ou seja, a diferenciação celular não implica na perda de informação genética, tá? Vamos pensar lá no embrião, que vai se dividindo, tendo clivagem, né? Então, a informação lá do embrião até o desenvolvimento de um indivíduo adulto, as informações genéticas ali são as mesmas. Não tem perda de informação genética, tá? Ou seja, existem conjunto de genes idênticos que são os mesmos encontrados na célula ovo ou zigoto. Então, quando nós temos a célula ovo ou zigoto, nós temos o indivíduo adulto já formado, a informação genética ali é a mesma, tá? Por mais que sofreu N diferenciações celulares, eles vão apresentar a mesma, o mesmo genoma, tá, pessoal? O mesmo genoma. Um dos estudos que comprovou isso, tá? Que durante a diferenciação celular não há perda de informação genética, tá? Foi estudos que eles realizaram em ovos da rã Xenopus laevis, tá? Eles fizeram um experimento chamado de transplante nuclear. Olha só que legal, pessoal, que eles fizeram. Então lá tinha a rã, tá? Naquela rã eles extraíram, então, né? Fizeram um isolamento de célula ovo, tá? Daquela célula ovo ou zigoto, tá? E nessa célula ovo, eles utilizaram a radiação ultravioleta, para destruir o núcleo. Ou seja, teve a destruição do núcleo e essa célula ovo ficou apenas ali com seu citoplasma. Rico, muito rico, né? Com aquele seu citoplasma. Eles pegaram nessa mesma rã células intestinais, ou seja, aqui nesse caso já são células diferenciadas. A célula ovo não sofreu nenhum processo de diferenciação ainda. As células intestinais já são células diferenciadas, ou seja, são células especializadas. O que eles fizeram? Pegaram o núcleo dessas células intestinais, isolaram, né, pegaram esse núcleo e inseriram naquela célula ovo que eles haviam retirado o núcleo. O que aconteceu então? Essa célula ovo que recebeu o núcleo de uma célula intestinal, ela então começou a sofrer divisões mitóticas, originou um indivíduo, nesse caso um girino, e depois desenvolveu um indivíduo adulto, uma rã. Tá? Então, olha só que interessante. Eles pegaram o material genético da célula intestinal, que já está diferenciada, inseriu no citoplasma de uma célula ovo, que eles haviam retirado o núcleo, e isso desenvolveu um novo organismo, um novo indivíduo. Tá? Então, o que isso nos responde? Que, aqui nesse caso, ó, o material genético dessas células que já estavam diferenciadas, elas não perderam por estarem se diferenciadas nesse momento, tá? Então isso explica que, demonstra que o genoma permanece constante mesmo nas células diferenciadas, ok? Então esse experimento mostrou que mesmo em células diferenciadas o genoma continua o mesmo, tá? Claro, a gente não vai passar isso para o lado, por exemplo, das nossas células sanguíneas, né, das nossas hemácias, que já não tem núcleo, mas as outras células que possuem núcleo, né, também vai possuir o mesmo genoma do que se tinha lá o zigoto que foi passando durante o desenvolvimento embrionário, tá? Experimentos assim, tá, pessoal, foi feito também em alguns mamíferos, em ratos, e teve o mesmo resultado, tá? Para explicar que durante a diferenciação celular não há perda de informação genética, tá? Não há perda de informação genética. A gente viu que para que ocorra a diferenciação celular, o que vai acontecer é a expressão ou não de alguns genes. Os genes vão ser o mesmo em todas as células daquele organismo. O que vai diferenciar é qual gene vai ser expresso. E qual gene vai ser expresso resulta em proteínas diferentes. Se tem proteínas diferentes, eu vou ter células com funções diferentes, células com morfologia diferente. Tá? Mas o que propicia essa mudança, né, de expressão gênica? A gente vai ver isso. Tá?
Então, um dos fatores, tá? Um dos fatores que determina essa expressão gênica ser diferente e que isso possibilita ter diferenciação celular, tá bom? São moléculas, pessoal, que está no citoplasma da célula quando ela está em divisão embrionária, tá? Quando ela está fazendo aquelas clivagens, tá bom? Então, existem determinantes citoplasmáticos que vão se dividindo de forma assimétrica na célula ovo. Como assim? Como assim, professor? Olha só. Nós temos aqui, ó, vamos pensar que já teve a fecundação, né? Fecundação, nós temos uma célula diploide. Essa célula diploide, então, começa a se dividir por mitose. E aí, então, começa a surgir células chamadas de blastômero. Esses blastômeros vão se dividindo de forma sucessiva e vai cada vez mais formando novas células, tá? Cada vez vai formando outras células, tá? Nesse caso, não tem um aumento do tamanho dessa célula ovo, tá? Ou desse zigoto. As células que vão se dividindo vão cada vez ficando mais curtas. Só que olha só que legal, pessoal. Chega um momento, tá, que durante essas divisões, essas clivagens, essas divisões por mitose, tá? Lembra que a mitose, nós temos uma divisão do material genético e depois nós temos uma divisão do citoplasma, tá? Que nós chamamos citocinese. Durante a divisão do citoplasma dessas células aqui, tá? Durante a divisão do citoplasma dessas células, essa divisão do citoplasma não é igual para todas as células, tá? É uma divisão de forma assimétrica, ou seja, tem células que vai ter um conteúdo, vai ter um tipo de conteúdo a mais do que outras células. Então essa diferença de material citoplasmático, tá, acaba sendo então determinante para que ocorra o desenvolvimento, para que ocorra a diferenciação celular, tá? Então durante as clivagens, o material citoplasmático ele é dividido de forma desigual, tá? Chega um momento, em grande parte, lá quando está na forma de mórula, tá? Na forma de mórula. Então, esses materiais citoplasmáticos eles são distribuídos de forma desigual, ou seja, de forma assimétrica, tá? E aí, dentro desse material citoplasmático, existem moléculas chamadas de determinantes citoplasmáticos que estarão relacionados ao desenvolvimento daquele organismo, ao processo de diferenciação celular. Então, vamos imaginar aqui, ó, que um exemplo, né? Vamos imaginar que aqui é uma célula que está lá na forma de mórula, né? Nós temos lá a mórula, que vai ter lá 16 ou mais células, né? Blastômeros, né? Nós temos essas células, imagina aqui, ó, nós temos citoplasma. Notem que nesse citoplasma tem moléculas diferentes, né? Tem vários tipos de moléculas aqui diferentes. Quando essa célula se dividiu, notem que a proporção dessas moléculas no citoplasma ficaram diferentes, ou seja, ficou uma distribuição assimétrica. Ou seja, essa célula aqui, ó, número 1, que tem aqui, vamos pôr aqui bolinhas, tem mais bolinhas azuis, menos aqui quadrados verdes, né? Ela vai ter um processo de diferenciação diferente em relação a essa célula 2, tá? Esses determinantes citoplasmáticos, pessoal, eles vão agir aonde? Na expressão de genes, tá? Então, eles podem estar agindo como fatores de transcrição, tá? Eles estarão agindo como fatores de transcrição, ok? Vamos imaginar que essas bolinhas azuis estão mais concentradas nessas células. Elas vão expressar mais um determinado tipo de gene. Como nessa célula 2 ela está menos concentrado, ela vai expressar menos aquele gene, tá? Agora aqui na célula 1, nós temos esses quadradinhos verdes. Temos um só, né? Bem pouco. Então ela vai expressar menos um determinado tipo de gene. Já aqui na célula 2, que tem mais desses quadrados verdes, essas moléculas determinantes citoplasmáticos verdes, ela vai expressar mais aquele fator de transcrição específico dela, tá? Então nota, terá uma diferença de expressão gênica aqui, ou seja, eu vou ter diferença em quantidade e tipos de proteínas. Se eu tenho uma diferença em quantidade e tipos de proteínas, eu vou ter então células que vão estar sofrendo um processo de diferenciação celular, tá? Então, o conteúdo citoplasmático dessas células no início do desenvolvimento embrionário é muito importante, porque chega um momento que eles vão se dividir de forma assimétrica
dando diferença entre essas células que vão surgindo novas, e isso vai contribuir muito para que ocorra a diferenciação celular, tá? Os ovócitos, tá, pessoal? Eles acumulam, então, substâncias para o seu desenvolvimento inicial, tá? Isso é importante, tá? Eles acumulam, né, como nós vimos, substâncias para o seu desenvolvimento inicial. Então, quando nós pensamos em um ovócito, né, ele é bem grandão, ele é muito grande, tá? Por quê? Ele vai ter muito material citoplasmático. Tá? Ele vai acumular muito de material citoplasmático, muitas substâncias, estruturas celulares essenciais para os primeiros estágios de desenvolvimento embrionário. Tá? Por que ela faz isso? Porque depois, a partir do momento que acontece a fecundação, nós temos uma célula bem grande, né? Muito grande. Por quê? O núcleo é o mesmo, só que a matéria, o material citoplasmático é muito rico. Tá? É muito rico. Qual que é a função de uma célula ali de início de desenvolvimento embrionário? É se dividir, é dividir. Ela não quer mais fazer síntese de proteína, formação de novas organelas e tal. Ela quer fazer o processo de divisão para que ocorra o desenvolvimento mais rápido possível daquele organismo, tá? Então o ovócito, ele acumula essas substâncias durante o desenvolvimento inicial. E isso influencia muito a diferenciação celular, tá? Por exemplo, vamos olhar novamente essa rã Xenopus laevis, pessoal. O ovócito dessa rã, ela contém cerca de 100 mil vezes mais RNA polimerase, que é aquela RNA, que é aquela enzima que faz a síntese de RNA a partir do molde de DNA. Ela tem muito mais histonas também, que são aquelas proteínas que se ligam ao DNA para formar, né, a condensação desse DNA. Ela tem muita mais mitocôndrias, né, para fazer mais síntese de energia, né, de ATP, muito mais ribossomos também para fazer síntese de proteína. Então os ovócitos dessa rã têm muito mais conteúdo do que se nós fôssemos comparar a célula somática do mesmo organismo adulto. Tá? O que é uma célula somática? É aquela que não está responsável em produzir gameta. Tá? Uma célula do intestino dessa rã é uma célula somática. Tá? Uma célula do sistema nervoso dessa rã é uma célula somática. Então, se nós formos comparar uma célula somática com o ovócito dessa rã, o ovócito ele é muito grande, ele tem muito mais material, ele tem cerca de 100 vezes mais desses materiais. Por quê? Porque esse aumento, esse acúmulo de substância favorece o desenvolvimento inicial, tá? Vai favorecer o desenvolvimento inicial. Por quê? Para que ocorra o desenvolvimento inicial, por exemplo, precisa de muita proteína. Né? Para ter muita proteína, tem que ter muitos ribossomos, tem que ter muita RNA polimerase, tem que ter muita mitocôndria para fazer a síntese de ATP. Então, se a célula já tem esse material pronto, ela vai então se dividir muito mais rápido. Tá? E isso culmina muito bem estabelecido para a formação, né, para que ocorra a diferenciação celular. Tá? Outra coisa interessante também é até a localização desses conteúdos. Né? Por exemplo, o ovócito dessa rã, né, ele vai ter uma região, tá, muito concentrada, em vitelo, que é a substância nutritiva, tá? E ela vai estar bem separada do restante do ovócito, tá? Essa região rica em vitelo nós chamamos de polo ativo. E a que tem menos nós chamamos de polo vegetativo, tá? Esse aumento, né, a gente viu que esse aumento, esse acúmulo de substância favorece o desenvolvimento inicial. Mas olha só que legal, a posição que está esse acúmulo, né, esse vitelo, também tem uma relação de proteção para esses ovócitos, tá? Então imagina só, quando tem a liberação, né, a formação desses ovócitos na água, tá? Ocorre a fecundação, né, e tem a formação desses ovinhos, tá? Esse polo ativo que está rico em vitelo, ele fica mais ele vai ficar na parte superior, tá? E como fica na parte superior, essa região é mais escura, tá? É mais escura. Como isso fica lá depositado no fundo
de um lago, né, ou depositado em algum local, isso dificulta que predadores vejam, né, esse óvulo, né, esse ovócito, né, esses ovinhos, tá? Então isso até essa forma, né, que se encontra a distribuição desse vitelo é um mecanismo de camuflagem, né, para esses animais, tá? Então para vocês verem como que a biologia ela é perfeita, né? Como ela é perfeita, né? Ela ajuda em vários pontos, né? Essa característica aí do ovócito acumular essas substâncias. Tá? Quando nós falamos em mamíferos, tá, pessoal? Quando nós falamos em mamíferos, tá? Nós temos, no caso, nós seres humanos, tá? Nós temos lá, por exemplo, aconteceu a fecundação, né? Aconteceu a fecundação, tem lá as primeiras divisões, né? Que nós chamamos de clivagem, né? Que nós chamamos de clivagem. Nós temos lá uma única célula que se cliva, se torna duas. Depois duas vai para quatro, de quatro vai para oito. Essas primeiras células, tá? Essas 8 primeiras células, nós chamamos de células nos organismos mamíferos, nós chamamos de células totipotentes. Tá? Essas 8 primeiras células nós chamamos de células totipotentes. O que é essas células totipotentes? Também, nesse caso, são células tronco, porque vai dar origem a qualquer outro tipo de célula. Mas no caso de células tronco totipotente, essas células tronco totipotente, tá? Que são as primeiras células durante o desenvolvimento, anotem aí, essas células totipotentes, elas podem dar origem a um organismo completo, tá? Elas são células que possuem a capacidade de dar origem a organismos completos. Ou seja, se cada uma dessas 8 células fossem se dividir de forma separada, vamos assim dizer, teríamos então o surgimento de 8 indivíduos. Tá? Então, essas primeiras 8 células são células totipotentes. Elas podem dar origem a um organismo completo. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque essa condição, tá? Essa condição de estar presente nessa característica dessas células totipotentes é o que condiciona, tá? O desenvolvimento de gêmeos idênticos, tá? De gêmeos idênticos. Então, quando tem a formação de gêmeos idênticos, tá? Elas vieram no momento que tinham presente o quê? Essas células tronco totipotentes, porque são elas que vão dar origem a um outro organismo completo, tá? A outro organismo completo. Então quer dizer que provavelmente essas células tronco totipotentes, tá? Elas se dividiram de forma quantitativa e de forma qualitativamente igual à célula ovo, tá? Então não teve ainda não chegou a ter uma diferença grande aí quantitativa e qualitativamente em relação ao citoplasma, tá? Por quê? Porque são células que vão dar origem a um organismo completo. Ou seja, se elas podem dar origem, essas primeiras outras 8 células podem dar origem a um organismo completo, quer dizer que o seu material citoplasmático ele é quantitativo e qualitativamente igual à célula ovo, tá? Por sua vez, tá, pessoal, essas células tronco totipotentes, elas então começam a se dividir cada vez mais, e chega uma hora em que essas 8 células tornam-se então 16 células. Aí nós temos então a mórula, tem a formação da mórula. Quando tem a formação da mórula, essas 16 células, elas acabam desenvolvendo, tá, canais de comunicação, tá? Canais de comunicações entre elas, tá? Chamados de junções comunicantes. Essas junções comunicantes, a gente vai ver depois que influencia muito na origem, no processo de diferenciação celular, tá? Mas o que eu quero passar para vocês, depois que essas células troncos totipotentes são formadas, elas vão tendo um processo de diferenciação, né? vai iniciando o processo de diferenciação e aí se tornam células tronco pluripotentes, tá? Células tronco pluripotentes, tá? Nesse caso, tá, pessoal, essas células tronco pluripotentes já não têm mais a capacidade de gerar um organismo completo igual tinha totipotentes, tá? Então o que ela faz? As células pluripotentes, elas podem originar todos os tipos de células naquele organismo, tá? Então ela pode originar células da ectoderme, ela pode originar célula da mesoderme e da endoderme daquele organismo.
tá? Ela não pode formar um organismo novo, completo. Ela vai originar os tecidos, qualquer tipo de tecido daquele organismo. Pode ser uma endoderme, uma ectoderme e uma mesoderme. Então, quando se fala em células tronco, para se formar um novo tecido, que se fala muito, né, nos jornais, nas pesquisas, né, para formar um novo tecido, para formar novas células, para formar um novo órgão, é aqui, é nas células tronco pluripotentes, tá? Nas células tronco pluripotentes. Por quê? Porque elas podem dar origem à ectoderme. A ectoderme pode dar origem então à pele, ao sistema nervoso. A célula pluripotente pode também dar origem à mesoderme, sangue, esqueleto, outros órgãos, né? A pluripotente também pode dar origem, vai dar origem à endoderme, que pode formar células do sistema digestivo, respiratório e outros, tá? Então, nós temos as células tronco totipotentes, que são aquelas primeiras, que vão originar o organismo completo, que elas podem originar um organismo completo, tá? Elas vão se diferenciando, se tornam pluripotentes. As pluripotentes vão originar tipos de células, tá? Ela vai originar todos os tipos de células, tá bom? De um organismo, tá? Depois que essa pluripotente ela se torna ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Aí nós temos o que nós chamamos de células multipotentes, tá? As células multipotentes do ectoderme, as células multipotentes da mesoderme e as células multipotentes da endoderme. Ou seja, as células multipotentes são células especializadas num tipo de tecido, tá? Ou seja, a ectoderme são células multipotentes que vão formar quais tecidos? Tecido epitelial, tecido nervoso. Mesoderme são células multipotentes, especializadas em gerar que tipo de tecido? Tecido sanguíneo, tecido esquelético, tá? A endoderme é um tipo de multipotente, são formadas por células multipotentes. Por quê? Porque ali são células que vão originar tecidos do sistema digestivo e do sistema respiratório, tá bom? Quando essas células se diferenciam, aí nós temos células unipotentes, né? Que a sua função já está definida e essas células não podem originar mais do que o seu único tipo de célula, tá? Vamos supor lá que originou, que teve a formação de células, um macrófago, né? Células macrófago, células macrófagos. Então esses macrófagos vão sempre originar células musculares, vamos pôr assim, uma célula muscular é uma célula unipotente, ela já está totalmente definida, né? Uma célula, já está uma célula definida, tá bom? Células antecessoras, né, melhor dizendo, né? Células antecessoras vão estar praticamente definidas, elas vão originar, por exemplo, células musculares, que daí já são células especializadas. Então essas células sempre vão originar o mesmo tipo de célula, tá? Vão originar sempre o mesmo tipo de célula. Ok? Então, nós temos essas definições diferentes, né? Células totipotentes, com aquelas que vão originar o organismo completo. Pluripotentes são aquelas que vão originar todos os tipos de tecidos naquele organismo. Multipotentes são aquelas que vão originar um tecido específico. Unipotentes, aquelas que já têm a função definida e elas podem originar apenas um único tipo de célula, tá? Nesse caso, vai originar esse único tipo de célula e esse único tipo de célula já estará especializada, matura e diferenciada. Ok? Tá, outra coisa também, pessoal, que pode influenciar, melhor dizendo, que influencia na diferenciação celular, é até mesmo no trajeto do embrião pela tuba uterina. Olha só que legal, né? Então muita coisa vem do desenvolvimento embrionário, né? Não em si, não só apenas nos componentes citoplasmáticos do ovócito, mas também o caminho que ele vai fazer, o trajeto que vai fazer durante a passagem pela tuba uterina, tá? Então, vamos só relembrar aqui alguns aspectos dessa imagem que vocês já devem ter visto, né? Aqui nós temos o ovário, né? Nós temos o ovário, onde tem a formação do óvulo, né? Do ovócito secundário, né? Aqui desse ovário nós temos então a tuba uterina, né, o início da tuba uterina,
E aqui então que acontece então o processo de fecundação, né? Bem aqui nessa região da tuba uterina, né? Tem lá a liberação do espermatozoide que percorre essa tuba uterina, chega aqui, fecunda e acontece o processo de fecundação. Aconteceu o processo de fecundação, tem então a formação do zigoto, que se divide por divisões mitóticas e vai formando aí células chamadas de blastômeros, né? Vai chamando de blastômeros. Quando esse zigoto, essa estrutura, né? Esse zigoto, ele está aí com 16 células, aí nós temos a mórula, tá? Aí nós temos a mórula, que é uma massa de célula, tá? Notem uma coisa, pessoal, importante. Notem aqui, ó, o tamanho desse zigoto, depois que aconteceu a fecundação, nós temos o zigoto. Notem o tamanho dele para o tamanho da mórula. O tamanho é o mesmo. O tamanho é o mesmo. O que diferencia é essas divisões que vai reduzindo o tamanho da célula, mas o tamanho da estrutura é sempre a mesma. Por quê? Porque o zigoto, galera, é uma célula muito grande, tá? Como eu falei, é muito grande. Ela vai se dividindo, formando pequenas células, tá? Vai formando pequenas células. E aí nós temos então a formação da mórula, tá? Nós temos então a formação da mórula. Quando eu tenho a formação da mórula, tá, pessoal, que é um conjunto de várias células, 16 células, vai originando entre elas, surgindo comunicações, junções comunicantes, tá? São proteínas que vão estar formando ali na membrana plasmática dessas células, tá? E vai estar funcionando como uma função, formando, melhor dizendo, junções comunicantes aí que vão estar sendo formados no estágio da mórula, tá? Aqui, galera, tá? Aqui no meio dessa tuba uterina, né, no meio interno dessa tuba uterina, existe um monte de moléculas, tá? Um monte de substâncias em diferentes concentrações, tá? O que vai acontecendo? Essas substâncias poderão então começar a entrar, ser absorvida por essas células do embrião, tá? Podem ser absorvidas por essas células do embrião. E olha só que coisa interessante, tá? Vamos pensar aqui mais na mórula, que está mais formada, né? Aqui nós temos o envoltório dessa mórula, tá? E aqui cada uma dessas estruturas é uma célula, né? Uma célula já diploide, né? Formando essa mórula. Notem que nós temos aqui, ó, células que estão mais na periferia. E se nós formos imaginar, tem células que estão lá no meio mesmo dessa mórula, tá? Células que estão bem lá no meio. Essa mórula está na tuba uterina. Lembra que eu falei para vocês que na tuba uterina tem várias moléculas no seu meio ali, né? Várias moléculas, tá? Várias substâncias, tá? Essas substâncias podem então entrar nessas células da blada, da mórula, tá? Ela pode ser absorvida, né? Nessas células da mórula. Concorda comigo que essas células que estão aqui na periferia, elas têm uma maior concentração, uma maior facilidade em ter aí a presença dessas substâncias do que em relação às que estão aqui mais no meio? Então, olha só, eu tenho uma diferença de concentrações de substâncias que estão entrando aí nessas células da mórula, tá? Por essas células da mórula apresentar essas junções comunicantes, essas substâncias vão passando de uma célula para célula. É claro que essas daqui que estão mais na periferia da mórula estão mais ricas com essas substâncias e as que estão bem lá no meio estão com menos dessas substâncias, tá? Ou seja, eu tenho uma diferença de concentração dessas substâncias que estão existentes ali no meio, tá? E isso acontece por quê? Por causa da posição dessas células que estão na mórula, tá? Então nota, eu tenho então células que apresentam substâncias intracelulares em concentrações diferentes. Essas substâncias também vão estar agindo na expressão, tá, pessoal? Como fatores de transcrição. E isso vai influenciar muito na diferenciação celular dessas células, tá? Essa substância nós chamamos de morfógeno, tá? Nós chamamos de morfógenos, tá? Então olha só que interessante, até mesmo no trajeto do embrião pela tuba uterina, que tem lá várias substâncias no seu meio, que vai entrando nessas células, e que essa entrada vai sendo diferente por causa da posição, isso influencia na diferenciação celular, tá? Então influencia na diferenciação celular. Ah, professor, mas aqui nós vimos até agora processo de diferenciação celular que acontece basicamente durante o desenvolvimento embrionário.
Após o desenvolvimento embrionário, quando o indivíduo está formado, adulto, ele pode também ter diferenciação celular? Também pode, tá, pessoal? E tem que ter processos de diferenciação celular. Um exemplo, tá, é na formação do osso, tá? Na formação do osso. O processo de formação de osso, de ossificação, ele pode ser de duas formas, tá? O que nós chamamos de ossificação endocondral, tá? Ossificação endocondral, e tem uma ossificação que vai, esse é no caso da ossificação endocondral, vai dar origem a ossos longos, tá? Na maioria dos ossos longos. Alguns ossos curtos também, como das vértebras, tá? Vai estar vindo aqui da ossificação endocondral. A outra ossificação, que é intramembranosa, vai dar origem, por exemplo, a ossos aqui do crânio, tá? Esses ossos achatados do crânio vai estar sendo formado pelo outro tipo de ossificação, que é a ossificação intramembranosa. A ossificação endocondral vai formar esses ossos longos, como por exemplo fêmur, húmero, tá? Os órgãos do braço, dos membros inferiores, tá? E alguns ossos curtos também, como por exemplo as vértebras, tá? Mas como é que isso acontece? Isso vai acontecer, claro, esse processo vai se iniciar lá no desenvolvimento embrionário. Vai ter células, né, que vão ser direcionadas, células mesenquimais, né, que vão ser direcionadas no local que vai ser formado o osso. Essas células, né, vão se diferenciando, formando, né, uma estrutura de cartilagem, né, uma cartilagem, nesse caso uma cartilagem hialina. E essa cartilagem hialina, ela vai ter uma forma já do osso, tá? Uma forma inicial do osso. Então essa cartilagem hialina, ela vai ser o molde de um futuro osso depois. Tá? Então isso vai acontecer durante o desenvolvimento embrionário, vai formando essa cartilagem hialina. Essa cartilagem hialina aos poucos vai sendo substituída pelo tecido ósseo, e aí nós teremos então o osso do adulto. Tá? Então só para explicar o que seria essa ossificação endocondral. Depois que o indivíduo está formado, nasce, tá, pessoal, e começa a crescer, tá? Nós temos ali um indivíduo já completamente formado, tá? Nós podemos observar no osso, tá? Nos ossos longos, vamos pensar no osso do fêmur, por exemplo, né? Vamos pensar como se fosse o osso do fêmur, um osso bem longo, tá? Lembra que todo osso longo, ele tem a ponta desse osso nós chamamos de epífise, e a parte da região mediana, o meio desse osso, nós chamamos de diáfise. Tá? Então, ou seja, o osso longo vai ter duas epífises, né? A epífise superior e a inferior. Né? Aquela epífise que está mais próximo do corpo, nós chamamos de epífise proximal, e aquele epífise que está mais distanciado do corpo, nós chamamos de epífise distal, né? Porque está mais distante. Mas aqui ó, seria uma epífise, a região da epífise, que é a cabeça do osso, e a diáfise, que é a parte mais longa. Se vocês notarem, tá, pessoal? Se vocês notarem, existe essa região aqui, ó, bem diferente, que nós chamamos de disco epifisiário, tá? Chamado de disco epifisiário. Nesse local do disco epifisiário acontece um processo de diferenciação celular, tá? Acontece um processo de diferenciação celular. Para que ocorra o aumento, um crescimento desse osso, tá? Um crescimento desse osso, tá bom? Para que, em questão de altura mesmo desse osso, tá? Crescimento aí vertical desse osso, tá? Um crescimento vertical desse osso. Acontece aonde? Bem nessa região do disco epifisiário. Aqui vai acontecer um processo de diferenciação celular, tá? Aqui na diáfise, tá? Também acontece um processo de diferenciação celular. Tá? Nos ossos, em alguns ossos, tá? Nós temos lá nesse caso, né? Em alguns ossos não, todos os ossos têm medula óssea. Aí nós temos dois tipos de medula óssea, a amarela e a vermelha. A vermelha contém células que vão fazer uma diferenciação para formar células sanguíneas, tá? Então, esse osso, né, quando nós temos aqui esse osso, nós temos aqui dois processos de diferenciação celular evidentes, né? Um que vai acontecer aqui no disco epifisiário para
formar osso mesmo, para que ocorra um crescimento desse osso. E aqui na diáfise nós temos então uma diferenciação celular através da medula óssea vermelha para formar células sanguíneas, tá? Mas vamos atentar agora aqui nesse disco epifisiário, tá? Então imagina que nós fizemos um zoom aqui bem nessa região do disco epifisiário, ó. Fizemos um zoom bem nessa região do disco epifisiário, tá? Nós estamos vendo isso aqui, ó, o disco epifisiário, tá? Então, vamos imaginar que essa porção aqui em acima, ó, é a epífise, tá? É a epífise desse osso, tá? Vamos por aqui, o E de epífise. E aqui, a parte mais região, mais abaixo aqui, ó, seria a diáfise desse osso, tá? Vamos por aqui um desenho que seria a diáfise desse osso, tá? Entre a epífise e a diáfise, nós temos então uma região bem definida, um disco, né? O disco epifisiário, tá? O disco epifisiário. O que nós temos nesse disco epifisiário, pessoal? Bem nessa região aqui, ó, bem a região abaixo da epífise, se vocês notarem, nós temos aqui, ó, células, né? Várias células. Essas células são chamadas de condrócitos, tá? São células chamadas de condrócitos. Esses condrócitos são células do tecido cartilaginoso, tá? Ou seja, essa região é uma cartilagem, tá? São células do tecido cartilaginoso que têm essa função de sintetizar essa cartilagem, de formar essa cartilagem. Então tem aqui os condrócitos, tá? Nós temos esses condrócitos. Essa região que tem aqui, essa primeira região aqui, ó, nós chamamos de zona de cartilagem em repouso. Por quê? Esses condrócitos aqui estão em repouso, eles não estão realizando mitose, eles não estão se dividindo, eles estão em repouso. Se vocês notarem, tá? Esses condrócitos aqui mais abaixo vão formando umas pilhas, tá? Umas pilhas de condrócitos, um em cima do outro. Essa zona de cartilagem nós chamamos de zona de cartilagem seriada. Por quê? Esses condrócitos começam a se dividir. Existe um fator químico que acontece aí nessa zona de cartilagem em repouso que ativa esses condrócitos e começam a se dividir. Como aqui é uma cartilagem, esses condrócitos não tem como se movimentar muito. Eles vão se dividindo e vão se empilhando, vão se empilhando. Por isso que nós vimos aqui essas pilhas, né, que são de condrócitos, tá? Eles vão se empilhando. Então essa região aqui, ó, chamada de zona de cartilagem seriada, tem uma grande atividade mitótica, uma grande atividade de divisão celular. Então, por enquanto, aqui essa região é formada por cartilagem, não é o osso ainda, tá? Mas essa região vai dar origem a um osso, tá? Vai dar origem ao tecido ósseo depois. Então, nós tínhamos aqui os condrócitos que não estavam se dividindo, estavam em repouso, começaram a se dividir, começaram a formar essas pilinhas. Nós temos a zona de cartilagem seriada. Esses condrócitos, pessoal, essa cartilagem, melhor dizendo, ela não é vascularizada, ela não tem vasos sanguíneos. Ah, mas como que esses condrócitos recebem, então, nutrientes? Eles recebem nutrientes por causa dos vasos sanguíneos, né, que estão nos tecidos acima, tá? Então o tecido aqui da epífise, essa porção também da diáfise, como tem o vaso sanguíneo, acabam que nutrindo, né, esses condrócitos que estão aqui em cima. Ah, professor, mas esses condrócitos que estão aqui embaixo, no meio, né, aqui no meio, na região mediana, tá? Aí esses condrócitos vão passando nutrientes através da difusão, tá? Através da difusão. Mas o que eu quero mostrar para vocês, eu quero falar para vocês. Nessa zona de cartilagem seriada, tá? Vocês podem ver que tem células pequenas, são células pequenas. Conforme nós vamos ficando mais abaixo aqui, mais distante da zona de cartilagem, notem que as células os condrócitos começam a ficar maiores. Olha o tamanho dos condrócitos. Começam a ficar muito grandes, muito grandes. Essa região nós chamamos de cartilagem, zona de cartilagem hipergrande, hipertrófica. Por quê? Eu tenho condrócitos muito grandes, tá? Muito grande mesmo. Por que que eles estão muito grandes? Porque eles começam a armazenar muito glicogênio, começam a sintetizar e armazenar muito glicogênio. E conforme vai aumentando a quantidade de glicogênio, essas células vão ficando mais grandes e mais grandes. Ah, professor, mas o glicogênio ele é transparente? Aqui nesse caso, essa região mais clarinha, tá? Que está em volta aqui, ó,
isso aqui seria o núcleo, né? Aqui seria essa região do citoplasma, onde nós teríamos, então, o glicogênio, tá? Essa região do glicogênio está branco, por quê? Porque durante o processo de coloração, de fazer a técnica histológica, né, os reagentes acabam tirando esse glicogênio, tá? Mas esse glicogênio estaria preenchendo todas essas porções aí que estão claras, tá? Então por isso que a célula fica muito grande, ela fica hipertrófica, tá? Fica muito grande, porque ela produz muito glicogênio, tá? Ela produz muito glicogênio. Como essa região não é vascularizada, essas células, esses condrócitos, então, começam o quê? Começa a morrer, tá, pessoal? Começa a morrer. Porque essa região aqui, ó, que eles estão, essa zona de cartilagem hipertrófica, elas começam então a ficar um pouco mais, ela começa então a ficar calcificada, começa a se enrijecer. Então nós tínhamos aqui a zona de cartilagem, onde de cartilagem hipertrófica, com células muito grandes, porque tem muito glicogênio. Logo abaixo, essa região nós chamamos de zona de cartilagem calcificada. Por quê? Começa a ficar enrijecido essa região, porque essas células condrócitos começam a ficar calcificadas, tá? Como essa região fica mais enrijecida, mais calcificada, dificulta a difusão de nutrientes nessas células. O que acontece com os condrócitos que estão aqui nessa região? Começam a morrer, começam a entrar em apoptose, começam a morrer. Eles começam a morrer, e essa região, tá vendo? Ó, nós temos aqui um condrócito aqui dentro, e aqui abaixo uma região que não tem mais condrócito. Por quê? Porque eles morreram. Os condrócitos que vão morrendo vai abrindo vai formando lacunas, tá? Tá vendo? Ó, várias lacunas vão sendo formadas. Aí, galera, acontece então a mágica da diferenciação celular para que ocorra a formação de um tecido ósseo. Conforme vai formando mais lacunas, tá? Fatores químicos favorecem um processo chamado de angiogênese nessa região, ou seja, começa a formar vasos sanguíneos, Esses vasos sanguíneos vão nutrindo aquela região e traz também células troncos, e essas células troncos acabam se diferenciando em osteoblasto, tá? Osteoblasto é uma célula que produz matriz óssea. O que acontece então nessa zona aqui? Começa então a ocorrer a produção de matriz óssea. Por isso que essa região é chamada de zona de ossificação. Essas células troncos se transformam em osteoblastos, que vão se produzindo matriz óssea. Então imagina aqui, ó, nós temos então nessa região um osteoblasto, que foi se diferenciado, né? Eles vão produzindo matriz óssea e secretando. Vão produzindo matriz óssea e secretando. Vão produzindo matriz óssea e secretando. Quando esse osteoblasto está totalmente envolto por uma matriz óssea, ele se diferencia para osteócito, tá? Ele se diferencia para osteócito, tá bom? E aí nós temos então essa zona de ossificação, que tem mesmo a formação do tecido ósseo, tá? Tem a formação de tecido ósseo. Então, quando tem crescimento do osso, acontece mais todo esse processo vai acontecendo para que ocorra então a formação de mais tecido ósseo. E cada vez mais o osso vai crescendo, tá? Cada vez mais o osso vai crescendo. Se vocês notarem, ó, essas regiões aqui, ó, bem vermelhinhas, vermelho vivo, tá? São tudo células sanguíneas, ou seja, aqui são vasos sanguíneos, tá? Então, notem o tanto de vasos sanguíneos. Aqui na região da cartilagem não se nota isso. Por quê? Porque é uma região não vascularizada. Aqui abaixo já é uma região vascularizada por causa dessa formação do tecido ósseo, tá? Desse processo de angiogênese que acontece aqui nessa região do osso, tá? E aí nós temos então a formação do osso, tá bom? Nós temos a formação do osso. Beleza, pessoal? Então era isso. Tá? A gente viu aqui um exemplo, né, de um processo de diferenciação celular que acontece mesmo após o desenvolvimento embrionário. Tá? É claro que esse crescimento ele chega a um ponto que para, tá, pessoal? Quando a pessoa está uns 20 anos, mais ou menos, esse disco epifisiário desaparece, tá? Porque já tem um crescimento total. Mas até os 20 anos esse processo está acontecendo para que ocorra, então,
o crescimento dos ossos longos desse indivíduo, tá? Através dessa ossificação endocondral. Beleza, pessoal? Então era isso, tá? Um outro exemplo também, é claro, né, de diferenciação celular, que acontece aqui na cavidade medular, né, que acontece então a formação de células sanguíneas aqui, tá? Formação de células sanguíneas, que é um processo de diferenciação celular também. Então era isso, tá, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, tá? Podem me mandar mensagem, podem mandar aí as dúvidas sobre a nossa videoaula. Tá bom? Então um abraço aí para todos, bons estudos e até mais.